Pessoal, continuando aqui, vamos ver a parte do XML aqui. Vamos ver a parte do Hibernate Inverse. Tá? As configurações do Hibernate Inverse. Então, o que é o Hibernate Inverse? Vou colocar aqui na tela a documentação do que é, tá? Para vocês entenderem. Ó, o Hibernate Inverse é fácil auditoria de entidade, tá? Então, o que ele vai fazer? A gente tem a entidade no Hibernate, que vocês já devem ter dado uma pesquisada ali. As entidades são as classes. Uma classe como pessoa, por exemplo, anotada com @entity é uma entidade. E existe uma anotação no Hibernate que é @audtable, tá? Audted, né? O que acontece? Essa anotação aqui, ele faz com que crie uma nova tabela no banco de dados, uma tabela pessoa, que vai armazenar o quê? O registro de insert, o registro de update, de delete e assim por diante, em sequência. Então a gente tem um registro de log, tá? A gente vai continuar tendo a tabela pessoa normal, só que a parte, o Hibernate vai controlar uma tabela de log para a gente. Então a gente vai conseguir ver todos os status de alterações de um registro. Além de você ter a opção de colocar essa anotação em cima da entidade, você também pode colocar nos atributos também, tá? Aqui na documentação, não sei se vai ter algum exemplo, mas você pode colocar em cima dos atributos também das entidades, tá? A gente vai ver isso lá para frente. Aqui tem a forma de configuração dele, é bem simples. A gente precisa estender uma classe e anotar e fazer as configurações necessárias, tá? Aqui a gente consegue ver aqui alguns parâmetros a mais do Hibernate e a documentação é bem grande, assim como tudo do Hibernate. Ele tem uma linguagem própria também, ele tem classes prontas também para se trabalhar com os dados auditados, tá? Então, a auditoria, no caso, eu quero ver o que aconteceu com determinado registro, né? Como que ele era quando foi inserido, o que aconteceu que ele foi editado. A gente amarra isso ao usuário também, tá? Qual foi o usuário que deletou, que editou, que inseriu e assim por diante, tá? Então, o Hibernate ele controla também essa parte do Hibernate Envy com uma tabela, a parte de revisão. A gente vai ver isso mais para frente, mas por enquanto a gente só vai fazer as configurações mais básicas dele, tá? Então vou colocar a documentação para cá, vou fechar a documentação e vamos começar aqui a configuração, tá? A gente trabalha aqui com os listener, tá? Então a gente vai chamar aqui o pacote org.hibernate.inverse.event, né? Então quando o evento, por exemplo, de insert, de update, de delete e assim por diante acontecer, ele vai registrar o log, tá? Então event. Deixa eu conferir aqui, tá certo, ó. Tá vendo? E a gente coloca mais um atributo dentro chamado type, né? Qual que vai ser o tipo do meu atributo? Eu quero, ó, tá vendo que ele tem vários tipos aqui, tá? Então eu quero que seja disparado um log de insert, que grave o registro de insert, um log na tabela à parte, tá? Essa classe aqui, ela se repete e eu posso mudar apenas essa configuração aqui, ó. Eu quero que ele também faça um registro de log para alterações, que é o update. Eu quero também que ele registre um registro de log também quando delete, tá? Isso é para registros normais. Agora, quando eu
fazer uma operação com listas, né? Por exemplo, todos os telefones de uma pessoa, por exemplo, tá? Aí a gente vai mudar um pouquinho, tá? Além de continuar o mesmo listener, aqui a gente vai chamar a opção de collection, tá? Então esse é o collection e create. Vamos ter aqui as coleções quando for atualizadas e quando forem removidas, tá? Então, com esses parâmetros aqui, a gente consegue fazer um log na nossa tabela. Para os dados, um objeto normal, por exemplo, né? Um objeto normal, e para lista de objetos, tá? Eu vou abrir aqui o banco de dados para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Eu tenho um exemplo aqui no banco de dados. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo. Ó, eu tenho a tabela entidade e entidade AUD, tá? Underline AUD. Essa é a tabela de registro de log, tá? Então vamos ver aqui os dados. Tá? Aqui eu consigo ver, por exemplo, o que aconteceu com cada objeto. Tá? Vamos ver. Aqui ele tem mais alteração. Tá? Então, esse daqui é o tipo. Tá? O 0, se eu não me engano, inseriu pela primeira vez. E depois o 1 atualizou. Então, vamos ver se a gente mudou alguma coisa aqui. Acho que eu não mudei nada nele. Então a gente não vai conseguir ver. Tá? Mas aqui, ó. Esse aqui é um exemplo do que aconteceu. Tá vendo? Quando eu inseri o registro, ele era dessa forma. Então a situação 0 foi quando eu inseri. Aí a pessoa foi lá e atualizou o registro. Só que daí, se a gente não tiver essa tabela de auditoria, a gente não sabe como que é o registro anterior, né? Então, de alguma coisa, ele passou para alguma coisa DD. Então, a gente consegue ter todo esse registro de log, ver o que aconteceu com os registros. Isso é muito importante em uma base de dados grande. Tá? A gente vai ver com mais detalhes lá na frente. Deixa eu fechar aqui o banco de dados. Então, a parte aqui do XML está pronta. Quando nós começarmos a criar as entidades aqui, a gente vai vir aqui e vai começar a anotar, né? Por exemplo, brcom.pessoa, né? Que a gente não tem as entidades ainda. Então eu vou deixar até comentado aqui por enquanto. Então a parte do Hibernate, de configuração do XML é isso. E vamos lá, vamos partir para a próxima aula.